eu percebi tarde demais. É. Eu sabia que tinha alguma coisa que não me encaixava. Aí eu me assumi com 15 anos pra minha família, na época homossexual. Eu achava que eu era homossexual. Só que não, sabe, não continuava me sentindo bem. Aí minha família, desde o início, tive o apoio, querendo ou não, tive que passar por duas... Eu tive que me... Como é que seria a palavra? Eu tive que me assumir duas vezes, né? Eu tive que me assumir homossexual e depois, quando eu me descobri trans, tive que me assumir trans pra família. Então eu tive o apoio deles desde o início. Assim, nenhum, assim, desde o início minha mãe sempre disse que ela sabia que tinha alguma coisa, porque desde pequeno ela me botava lá a saia e eu chorava até tirar e ficar só de fralda. Mas demorou. Foi ali com uns 20 e poucos. Eu não me sentia bem com os peitos, assim, é uma coisa que me incomodava muito. E eu não entendia, só não me sentia bem. Não de sair, de botar um top, de não querer sair porque aparecia o peito. Não me aceitava mesmo. Eu reconheço que eu não ia cumprir a expectativa que a sociedade colocava em mim desde os meus 7 anos, né? Porque quando a gente nasce, quando a gente é designado num corpo diferente, né? Num gênero que não te pertence, então quando tu nasce, ninguém pede o que tu quer ser, né? Eles colocam ali, vão pelo teu genital e é aquilo que tu tem que ser pro resto da vida. Então a sociedade, ela te cobra alguns papéis. E quando eu percebi que eu não conseguia cumprir isso da maneira que me era pedida, foi quando eu percebi que eu era diferente, né? Diferente no contexto dessa cobrança, né, social. Então eu não sabia o que era, não sabia os termos, né? Não sabia como me identificar, mas eu sabia que eu não correspondia àquilo. Com 12 anos eu fui começar a compreender, né? Então eu tive mais acesso, eu comecei a saber, sabe, de uma maneira mais estereotipada, porque a mídia naquela época ela era muito estereotipada com LGBTs, então eu via que algumas coisas batiam com aquilo. Até o dia que eu vi uma entrevista da Nani People, na saudosa, né, naqueles tempos, pra Gabi, o programa da Gabi, e ela explicava, né, como ela começou a transição dela e como ela vivia, né, e aí eu olhei e falei, meu Deus, é isso que eu sou. Agora eu achei o termo, né, que me define. E ao longo do tempo, tu vai tendo novas experiências, conhecendo pessoas novas, conversando, e tu vai mudando a tua ideia, né, tu vai mudando, não a tua ideia de gênero, mas a tua ideia da construção de gênero, né. Então, de lá pra cá, eu disse, não, agora eu entendo, esse sou eu. Aí comecei a pensar, eu namorava na época, tipo, conversei com a minha namorada, conversei com a minha mãe, pra ver o que elas achavam, se eu ia ter o apoio deles, e eu tive desde o início, então eu comecei a ir atrás pra fazer a cirurgia, pra começar o tratamento hormonal. E daí, em questão de nome, quando eu nasci, a minha mãe queria ter botado Tainan, mesmo tendo nascido do sexo feminino, porque pra ela era um nome unissex. Aí, por fim, quando eu me descobri, deixei o nome de Tainan, porque já que ela queria, querendo ou não, era uma escolha dela desde primeira, acabou ficando Tainan também. E era como? Antes era Tainá, não mudou muita coisa. Só um E. Isso aí. Quando eu entrei nos 13, me assumi pra minha mãe, né? Me assumi como gay na época, porque se eu nasci num corpo masculino e eu gosto de meninos, então eu sou gay. E aí eu me assumi como gay, aí depois é que assim, a minha transição, ela não tem esse período longo dos 7 aos 13, né, que tá desenvolvendo a minha cabeça, mas dos 12 aos 13 foi bem rápido essa mudança de gay pra me identificar como trans, né. Então, porque quando tu tá nesse começo, nessa insegurança de será que eu falo, será que eu sou, será que eu não sou, será que vão me aceitar, não vão me aceitar, tu confunde muitas coisas, né? Tu não tem um apoio porque tu não tem como se informar com outra pessoa, com uma pessoa que já tem mais experiência. Então, é tu contigo mesma, né? E aí, depois que eu me assumi, que daí eu comecei a falar para as pessoas e comecei a me abrir mais, eu fui entendendo o que eu era, né? E como eu era. Então, desde os meus 7, que eu vejo que eu não correspondo ao que
a sociedade dita, e desde os 13 que eu me identifico como gay no início e depois como mulher trans, que é o que eu me identifico hoje, né? Eu ia relutando, eu relutei bastante por muito tempo até me assumir mesmo, mas daí porque eu achei que era realmente aquilo, que eu era lésbica, mas não. Até me descobrir de novo. E durante um tempo eu me identificava como mulher trans não binária, porque o não binarismo, ele é essa vertente que transita entre os dois gêneros, né? Tanto que a sociedade coloca como masculino quanto como feminino. Então, como eu nunca tive muito essa disforia de gênero, que é a disforia de gênero, como o caso que o outro menino ele citou, é quando tu se olha no espelho e não se reconhece, né? Eu nunca tive isso. Eu sempre fui muito bem comigo mesma, sabe? Eu nunca entendi essa história de porque a mulher tem que ter peito grande, a mulher tem que ter bunda grande, porque se a gente olhar as mulheres do nosso convívio, elas são muito diferentes, né? Não existe um padrão entre elas. E então nós temos mulheres altas, mulheres baixas, com cabelo comprido, cabelo curto. Então eu nunca não entrava na minha cabeça isso de eu tenho que ser assim, assim, assim para poder me identificar como mulher. Eu sempre fui mulher, independente de como a minha aparência estava, né? E eu me encontrei nessa questão assim de gênero, eu me encontrei. Eu comecei a pesquisar, comecei a procurar grupos de outras pessoas, comecei a entrar em grupos de meninos que também estavam começando o tratamento. A gente teve bastante debate. E daí teve uma psicóloga também aqui de Bento que ela se propôs a fazer um grupo, sabe, com pessoas trans. Só que não deu muita, a gente não conseguiu levar muito adiante, mas a iniciativa dela também já ajudou muito. A Fernanda Kruger era o nome dela. Achei muito legal da parte dela a abraçar essa causa, porque querendo ou não, é pouco falado. Tipo, as pessoas não entendem muito o que acontece. As pessoas julgam muito. Tu vê falar sobre crianças trans, as pessoas dizem que não, que tem que ser criança, quando crescer vai se decidir. Eu acredito que não. Eu acredito que desde sempre tu nasce ali. Tudo é uma questão de cobrança social. Hoje a gente vive um momento que essa discussão está muito maior, né? Então tu consegue se aceitar de uma maneira mais fácil do que era antigamente. Então a gente sempre recebe essa cobrança, né? A sociedade ela não te vê como mulher, mas ao mesmo tempo ela cobra um estereótipo exagerado do ser feminino. Então se eu tiver sem maquiagem, se eu tiver com uma roupa mais larga, eu não estou me esforçando o suficiente para ser uma mulher. Mas aí se eu tô com uma maquiagem, se eu tô com uma roupa mais bonita, aí eu tô tentando ser uma mulher, sabe? Não, sempre tá errado, nunca tá bom, sempre tem um problema. Então a gente ou desliga isso ou a gente surta, né? Eu já aconteceu os dois, surtei e depois desliguei, mas tem esse caminho. Então desde os 7 anos que eu me vejo como uma curva, né, digamos assim. Eu me sinto uma pessoa muito de sorte, porque é raro as pessoas que já quando se assumem homossexual tem esse apoio. Se tu se assumir transexual é uma coisa totalmente diferente, vai passar por muito mais coisa. E aí, ficou parecido com o pai mesmo ou não? Ficou a cara do pai. Fiquei a cara do pai. Mas daí minha mãe me disse que se eu quisesse, a única coisa que ela tinha de ressalva é que eu precisava falar com meu avô mais de idade, e com meus dindos. Fizemos um churrasco numa Páscoa, juntamos todo mundo e comecei só nas brincadeirinhas. Disse, vou fazer uma cirurgia, vou começar o tratamento hormonal. E todo mundo viu que eu não tava brincando, todo mundo levou a sério. Daí meu avô sentou do meu lado, meu Dino sentou do outro. Disse, mas capaz? Eu disse sim, meu Dino assim, vai ficar que nem o Tami. Eu disse, vou ficar que nem o Tami. Ele disse, vai ter mais cabelo que eu, porque o meu Dino é careca. Eu disse, vou ter. E aí eles levaram tudo na brincadeira, sabe? E todo mundo aceitou. Meu avô me pediu aquele dia, ele disse, sim, tu vai fazer mesmo? Eu vou fazer, meu avô tem 84 anos. Ele disse, como tu quer ser chamado? Eu disse, Tainan. Nunca mais. Uma vez, minha mãe, sem querer, porque querendo ou não, os nomes eram parecidos, numa janta de família, ela me chamou por Tainá, meu próprio avô disse, é Tainan, é ele. A família inteira, assim, eu tive apoio da família toda e não tenho o que reclamar da minha família, mas nem todo mundo tem essa sorte. Não importa o jeito que eu tô, o jeito que eu faço as coisas, sempre vai ter algum problema pra sociedade, né?
E o problema não tá em mim, o problema tá nos outros, na maneira que os outros aprenderam a me enxergar, né? Então hoje eu não me importo mais com esse tipo de coisa, eu não me limito mais, né? Eu faço o que eu gosto e como eu gosto.